Meu nome é Renato Gouveia. Já a terceira vez que a gente vem aqui, agradece, porque chamaram de volta, quer dizer que não foi tão ruim assim, né? Então, a gente já faz parte do movimento espírita há perto de 40 anos. E a gente tem aprendido muita coisa, mas cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente vê que tem muito mais para conhecer, né? E mais dúvidas aparecem a cada conhecimento novo que a gente recebe. Acredito que boa parte de vocês vem na casa para fazer tratamento, né? Pelo menos é o que a gente tem de experiência, é que perto de 60% da assistência vem na casa espírita porque está passando por algum problema, então vem numa tentativa de resolvê-los, né? Muitas vezes consegue resolver, né? Tem alguns problemas que, quando são só emocionais, o tratamento espírita é eficaz, quase 100%, né? Porque ele alivia as tensões do corpo, né? Que o nosso desespero acaba tensionando a musculatura do corpo. Então, o tratamento espírita, ele vem e faz um relaxamento no corpo físico, né? Muitas dores que a gente tem vêm das preocupações. Quando a gente toma um passe, se acalma, então essas dores vão embora. E aí aquilo que parecia um monstro, de repente vira um gatinho, né? Que parecia um leão, acaba virando um gatinho. Mas o que a gente percebe é assim, o movimento espírita, o espiritismo, ele tem duas fases que são básicas, né? Então tem uma primeira fase em que o espiritismo, ele é consolador, né? Então a gente vem na casa espírita, faz um tratamento espiritual, faz 2, faz 3, faz 10, né? Não é difícil o primeiro tratamento já trazer um retorno completo, né? Sempre a gente vai passar um bocado deles. Eu já passei por uns 50 ou 60, por aí ou mais. A gente já perdeu a conta, né? Porque a gente ainda está numa fase de ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecimento do que é viver, né? Mas assim, então nesse primeiro momento o espiritismo, ele é consolador, ele traz esse consolo para a gente. Mas depois que a gente começa a ficar mais calmo, que a vida começa a ter uma outra cor, né? Os tons já começam a ficar mais leves, né? Das cores da vida da gente. A gente começa a perceber que existe alguma coisa a mais, que a gente pode fazer alguma coisa a mais, né? Porque a gente começa a perceber que as nossas atitudes é que acabam provocando os problemas que a gente tem, né? Então, eles não aparecem porque fulano de tal ou ciclano fez isso ou fez aquilo, né? Aparecem porque as soluções que nós demos para essas questões que se apresentam para nós, nos levou aos problemas, né? E é isso que faz com que a gente cresça, porque se a gente começa a vigiar e orar, veja, é vigiar e orar, não é orar e vigiar. Se a gente fizer orar, a gente nunca vai estar vigiando, vai estar sempre orando. Então as coisas vão acontecer na vida da gente, a gente vai orando e não descobre o que está acontecendo. Ao passo que, se você está vigilante e quando percebe que tem algum problema, começar a orar, a coisa muda de figura, né? A gente começa a ter uma clareza maior do que acontece na vida da gente. Então, uma das implicações que o Espiritismo nos traz é essa. É a gente ficar vigilante ao que nós fazemos. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se conhecendo. E conforme a gente vai se conhecendo, os problemas também vão mudando. Aquelas coisas que à primeira vista pareciam
monstruosas, de repente já não são mais. Não tem mais aquela importância na vida da gente, né? A gente já não responde, não dá uma resposta automática para as coisas. Se alguém fala alguma coisa em que nós não gostamos ou nos sentimos atingidos por ela, se você estiver vigilante, você vai começar a entender que essa resposta agressiva, muitas das vezes, é por conta da nossa invigilância. E nós não vigilamos o que sentimos. O outro não sente pela gente. Às vezes eles nem sabem que está agredindo a gente. Nós é que achamos que é uma agressão, né? Então, as coisas que falam para a gente. Então, por que nós sentimos que fomos agredidos? Alguma coisa dentro de nós tocou aquilo que escutamos. Ou aquilo que escutamos tocou dentro de nós em algum ponto. E se a gente estiver vigilante, a gente vai começar a pensar no porquê dessa importância, né? E aí aquelas briguinhas que a gente tem em casa de marido e mulher, de irmão, né? De pai com filho, filho com pai, essas coisas começam a diminuir, porque a gente começa a perceber que não é aquilo que a gente estava pensando, que a pessoa acha de nós, né? Então, outra coisa, né, que implica em ser espírita é nós começarmos a pensar a vida de forma diferente, né? Então, será que se eu tenho um carro do ano, se eu tenho uma casa boa, né? Se eu como bem, se eu vou numa escola boa, isso significa que eu sou uma boa pessoa? Né? Eu recebi um videozinho um tempo atrás, em que a pessoa colocava 3 garrafas de vinho, e cada um com preço. Então, um bem alto, um médio e um baratinho, né? E o vinho estava só nas taças, não tinha identificação de onde eles tinham vindo, né? E aí dava para as pessoas virem experimentar, e aí perguntava qual é o vinho melhor, né? Aí 90% das respostas foi para aquele que era mais caro, né? Aí, numa segunda fase do teste, simplesmente a pessoa, são os mesmos vinhos, na mesma data, só trocou a etiqueta, o preço. Então, aquele que era mais barato ficou mais caro, o que era médio ficou mais barato, o que era pequeno, menor ficou médio. Quer dizer, inverteu tudo. Nova rodada, as mesmas pessoas, nova rodada. Vai experimentar. Qual que é o melhor? Ah, esse aqui é o melhor. Então, aquele que era o pior, que era o mais barato, passou a ser o melhor, porque era o mais caro, né? E é assim que a gente faz na vida da gente. Parece, admitir isso não é fácil. Não é fácil, porque é admitir a nossa ignorância, né? Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer como que eu vou dizer, uma resignação, né? Nos julgamentos que a gente faz, né? Não só de nós mesmos, como do próximo também. E aí a gente lembra de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, não é isso? Então, a gente trava muito na primeira parte, amar ao próximo, e esquece de amar a si mesmo. Então, se eu não consigo me amar, eu não consigo amar o próximo. Por conseguinte, eu não consigo amar a Deus, né? Então, implica em que eu faça essa revisão de mim mesmo, né? Ficar sempre policiando mesmo, muitas vezes. No começo é até assim, às vezes a gente fica meio fanático, né? Porque tudo que acontece tem um plano espiritual no meio e tal, né?
Então a gente corre esse risco, né, de virar fanático. Mas a gente tem que fazer esse esforço, né, de se policiar, de repensar a vida, de não agir de forma automática, né? Pisou no meu calo, eu vou responder, né? Aprender a perdoar, né? Essa é uma das implicações do espírito, aprender a perdoar, né? Porque se eu tenho o direito de errar, o próximo também tem esse direito de errar. E aí, será que nós damos ao próximo esse direito? Né? Até quando? Até que ponto a gente vai permitir isso do próximo? E até que ponto nós nos permitimos errar? Nós não somos perfeitos ainda, né? Estamos no caminho. Então nós estamos, segundo o Espiritismo, no segundo estágio de evolução dos planetas, né? Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. O primeiro estágio seria o planetas primitivos, não é? O segundo, provas e expiações, e o próximo é regeneração, né? E vai daí para frente. Só que e começa a complicar, porque a gente, quando começa a falar de espíritos superiores, a gente já não tem muita condição, né, de falar. Você precisa estudar muito, entender muito, ter anos de bagagem de trabalho para conseguir vislumbrar o que seja ser um espírito superior, né? A gente vê pelo livro dos Espíritos algumas questões que eles colocam, né? Que é a questão do sofrer, o bem sofrer, né? Também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é outra coisa, não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o olhar que o espírita tem para as mesmas frases, para as mesmas palavras que são ditas na Bíblia, né? No Evangelho, né? Um olhar diferente. A compreensão do que está escrito lá é diferente. Mas as palavras são as mesmas. A Bíblia é igualzinha. Só que o olhar que a gente tem, nós incluímos a reencarnação. Então isso modifica um pouco a forma de interpretar o que está escrito lá, né? Tem algumas palavras de Jesus que ficam tão controversas que se você não colocar a reencarnação, elas continuam controversas. Não se aclaram, não tem uma lógica dentro do que a gente vai estudando. Então, ser espírita não é só dar passe, né? Não é só fazer operação espiritual, não é só doutrinar espírito. Tem muito mais, vai muito mais fundo. Essa parte é uma parte mais, vamos dizer, superficial, não com menos importância, mas ela, a partir daí, a gente começa a ter uma reflexão muito maior do que é viver. E a mudança interior. E aí nós vamos conseguir fazer essa mudança na medida em que a gente começa a compreender o que é ser humilde. O que vai demorar um pouco para que a gente seja, né? O que é ter paciência, né? Então a gente sempre escuta que paciência é uma coisa que não se perde, né? Ou você tem paciência ou você não tem paciência. Não existe perder a paciência. Então a gente gosta de trocar isso por tolerância, né? A gente troca por tolerância. Então eu tolero algumas coisas mais ou menos, mas a paciência ela vem ao longo das encarnações se estabelecendo dentro da gente. Então a gente consegue compreender o que é tolerância. Paciência a gente ainda está só nos primeiros passos, né? Humildade. O que é ser humilde? A gente não consegue definir muito isso, né?
Às vezes uma pessoa nos parece muito humilde, mas quando você começa a conversar com ela, você começa a perceber que não é bem assim, né? Os motivos pelos quais ela fez isso ou aquilo não eram assim tão nobres, né? E a gente é desse jeito, porque quem é que olha para si e fala, você é uma má pessoa? Difícil, hein? É difícil, né? A gente sempre gosta de pensar que nós somos boas pessoas, mas aí a gente lembra de algumas coisas que a gente escuta ao longo dos anos, né? Que o cemitério, o inferno está cheio de bons espíritas, né? Então, umbral, né? Não é inferno, o inferno é do católico. Olha só, tá vendo como é que são como essas coisas estão dentro da gente, no que a gente analisa. Parece, veja bem, o que eu vou falar não é uma crítica, tá? Mas é alguma coisa que a gente percebe. Você tem muitos livros psicografados que essa ideia do catolicismo está por trás, porque nós temos muito mais tempo de católicos do que de espíritas. A nossa vivência em termos espirituais ela é muito, vamos dizer assim, recente, né? E o catolicismo já vem lá de trás, né? 500, 600, 700 anos. O espiritismo tem 150, 160, não é isso? Então, olha só, né? Eu digo como uma comunidade, né? Como a humanidade de um modo geral. Porque mesmo dentro da humanidade nós temos muitos irmãos que são muito mais velhos do que nós, espiritualmente falando, né? E que vem trazendo algumas lições de vida para a gente, né? De como como assim, muito a gente tem pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, Chico Xavier, meu próprio Divaldo, muitos outros espíritas, né? Que se descobriram espíritas, né? Zé Arigó, tem um monte aí, né? Vindo lá de trás, né? Pela Marion, pessoal da época da codificação, né? Leon Denis, muita gente, né? Com condições já de trazer essas notícias para nós, né? De como é o plano espiritual, como é que funciona, quer dizer, trazer esse mundo novo para a gente. Mas esse mundo novo tem que entrar na gente. A gente pode até entrar no espiritismo, mas o espiritismo entrar dentro da gente é um pouquinho mais difícil, porque é vivência, é a gente vigiar e orar, né? A gente procurar entender um pouco mais a fundo o que é ser espírita, para que essa renovação interior aconteça. Sem isso, a gente vai... eu fiz um dos cursos de básico, hein, de espiritismo que eu fiz, tinha uma das instrutoras, na época a gente chamava de instrutora, né, lá no grupo, lá em São Paulo, ela trabalhava na Federação Espírita, né, e ela ia lá dar o curso para a gente e tal. E aí um dia ela contou que tinha uma senhorinha lá, que ia tomar passe lá na Federação, fazia já 18 anos que a senhorinha estava indo lá tomar passe, e não tinha mudado 1 milímetro no modo de viver dela. Ou seja, é uma pessoa que provavelmente vai passar o resto da vida tomando passe e não vai mudar em nada o comportamento dela. Então os problemas vão continuar os mesmos. Porque para resolver algum problema que a gente tem, as soluções que a gente está dando não está resolvendo. Então a gente precisa de soluções novas, né? Uma delas possivelmente é ser espírita. E não é para todo mundo também, né? Por que a gente vê esse monte de religiões, né? As dissidências, sai de um, sai de outro, por causa da compreensão do que é viver, né? Cada religião vai atingir vamos dizer assim, não sei se poderia dizer tipo de pessoa, mas
um estágio de evolução que a pessoa esteja, que tenha condições de entender o que está ouvindo, né? E no final das contas, qualquer religião, ela quer trazer o bem. Todas elas. Não tem religião que seja formada, a não ser aqueles, não sei nem se eu posso dizer, os meios desviados do pensamento, né? Que faz assim, aquelas magia negra, né? Aquela macumba, entre aspas, né? Isso para nós é assim algo horrível, né? Mas para a pessoa que está fazendo, aquilo lá é um crescimento para ela. Porque é daquela forma que ela consegue se desenvolver, né? E a gente não tem condições de dizer, olha, isso aí está errado, não é assim que se faz. Porque a gente também não sabe. Nós também estamos procurando. Nós também somos buscadores de conhecimento, né? Nós também estamos numa trilha de evolução, né? E cada um de nós, cada espírito, tem uma idade diferente, um caminho de experiências diferentes, não só nessa encarnação, como em todas as outras que ele já teve. Não temos dois que tenham o mesmo tipo de experiência. Não existe dois humanos, dois seres humanos que tenham o mesmo caminho. Eles podem estar muito próximos, mas iguais não são, né? Não porque não tem dois dedos na mão que são iguais, né? Uma orelha diferente da outra, um olho diferente do outro, né? As narinas. Cada um de nós aqui tem uma perspectiva física diferente. E por que isso? Porque cada um de nós está num estágio diferente de evolução. Então, o perispírito que a gente consegue formar para gerar esse corpo está de acordo com o nível de evolução que eu tenho. Eu não vou conseguir formar um perispírito diferente e que vá fazer um corpo perfeito. Não tem como nesse estágio que a gente está. Isso é coisa lá para cima. Daqui umas 50 mil encarnações, quem sabe a gente, né? E não é um número baixo, não. Isso eu estou avaliando assim bem rasteiramente. Porque se a gente olhar o universo todo, quantos bilhões de anos tem os planetas que a gente vê, né? Então, cada planeta desse tem uma população vivendo nele. Olha quantos milhares de anos mais velhos eles são do que nós que estamos aqui, né? Então, o quanto de conhecimento e de experiência que eles já tiveram e que nós ainda vamos ter, né? Nós estamos numa época de transição, né? O planeta está passando de provas e expiações para regeneração. Então, toda essa conturbação que a gente está tendo, ela é em função dessa alteração de estágio, né? Nós vamos passar para o estágio de regeneração. E aí, assim, quem vai regenerar o planeta somos nós mesmos. Não vai vir um ser iluminado e chegar aqui e fazer toda essa mudança. Não é assim. Ela vai acontecer paulatinamente. Os problemas que a gente tem de geofísicos, né? Essa mudança de temperatura, regime de clima, né? Tudo isso faz parte dessa mudança. E nós estamos no meio dela, né? E nós temos condições de passar por ela, né? E passar por ela significa não necessariamente estarmos encarnados. O espírito é eterno. Esse corpo aqui, ele tem um tempo de duração. Uma hora ele vai embora, mas nós não. Nós vamos ficar eternamente. Somos eternos. Nós temos início, né? Deus nos criou um dia, mas nós não vamos acabar nunca mais, né? E aí, assim, a gente sente, quando fala nesse aspecto, né, que dá um certo desespero, né?
Puxa, mas a morte está logo aí? Pois é, dá desespero porque a gente ainda não é espírita, né? Nós estamos espíritas. Esse é outro aspecto, né? E as implicações de ser espírita. É reconhecer essa questão. Então aí, muitos dos desesperos que a gente tem cessam, porque eles não têm fundamento, né? Os conceitos que a gente tem de organização, o quanto de poder eu tenho para controlar a minha vida. Quem é que consegue controlar a vida? Ninguém. Esse controle é fictício, ele é ilusório, ele não existe. Nós não conseguimos controlar a nossa vida de jeito nenhum, por mais que a gente queira. Tem a filha de um primo meu, que ela estava de férias, era Camboriú, e ela estava andando na rua, escorregou, bateu a cabeça na guia e morreu. 16 anos. Qual é o controle que nós temos na vida? Né? Então, a qualquer momento, nós não sabemos o minuto seguinte, né? Nós não sabemos quando o Senhor virá. E quem é o Senhor? Né? Então, esse repensar da vida da gente é muito importante, para a gente conseguir ir diminuindo o peso que nós colocamos na vida. Não é que a vida tenha peso, né? Jesus não dizia, meu jugo é leve, meu fardo é suave, ou é o contrário? Não sei. Como é que é? É isso aí, né? Não sei se eu tô. Veinho, a gente começa a trocar as coisas, sabe? O negócio começa a ficar. Tem que ir na fonte e ver se está certinho mesmo. Mas isso também faz parte da nossa transição, né? Pode deixar que ele já sai. Assim, nós estamos recebendo uma quantidade de energia do espaço, do cosmos, muito grande. E o nosso cérebro ainda está se adaptando a essa nova condição. Então, tem muitas... a gente vê pessoas com 20 anos, né, esquecendo o que ia falar, né, com dores de cabeça que aparecem não sei de onde e vai embora do mesmo jeito, né, distúrbios de estômago, de intestino, coração, um monte de coisas que está acontecendo e que não tem uma razão lógica, né? Então, é essa condição, né? Dessa nova energia que a gente está recebendo e que o cérebro ainda está se adaptando a isso, né? Então, assim, o amiguinho, tá bom. Aí, assim, o nosso cérebro trabalha com 8 MHz de frequência, né? Então, isso que seria? Se a gente fizer uma onda, a energia, ela anda em ondas, né? Então, a frequência o que é? É uma subida e uma descida. Isso é uma onda. Então, quando a gente tem 8.000 dessas ondas, né? Elas podem ser grandes, né? Porque se você tem 30.000, né? Então ela já é menor. Ela tem uma frequência maior. Deu para entender isso aí? Como anda a energia? Então, se a energia anda mais rápido, ela tem uma frequência maior. Se ela anda mais lento, ela tem uma frequência menor. Deu para entender? Tá. Então, nosso cérebro trabalha com 8 MHz. E a Terra tem uma faixa de energia, né, que o pessoal chama de ressonância Schumann, né, que foi um cientista alemão, Friedrich Schumann, ele que descobriu isso.
Então, se a gente pegar a superfície do planeta, até 100 quilômetros para cima, nós temos uma faixa de energia eletromagnética. E essa faixa, ela tem subdivisões. A primeira faixa é 7,83 MHz. O nosso cérebro trabalha com 8 MHz. Então, olha como é que nós nos ligamos ao planeta. Então, o que a humanidade encarnada e desencarnada pensa e sente, reflete no planeta. E as coisas que acontecem no planeta refletem na gente. Deu para entender isso aí? Tá? Então, assim, nós viajamos no espaço, não tem nenhum cordãozinho ligando a gente a nada, certo? Nós estamos soltos no espaço. Junto com a gente tem um monte de planeta no nosso sistema, giramos em torno do Sol. Todo esse conjunto gira em torno de um outro Sol, que é o Sol da Alcione, que está a 26 mil anos-luz de distância, ou por aí. E a gente demora esses 26 mil anos para dar uma volta. Tá. Aí, assim, nós estamos recebendo uma quantidade extra de energia, porque existe, nesse trajeto nosso, uma faixa de energia extra do cosmos, né, do espaço, que tem 2.000 anos de duração. E nós estamos começando a entrar nessa faixa. Nós começamos a entrar ela aproximadamente em 1952, né? Então, nós entramos nessa faixa de energia extra. Agora, só por isso, aquela faixa de ressonância summa que eu falei, né? Que é de 8 MHz, a primeira faixa, ela já esteve em 50 MHz. Olha a diferença, de 8 MHz para 50. A quantidade de energia que a gente está recebendo. E ela está variando, ela não está se mantendo nos 7,83, que seria o histórico dela. Então, assim, nós temos uma capacidade, o nosso corpo físico, orgânico, tem uma capacidade de harmonização, de equilíbrio, que está absorvendo isso, essas alterações, né, que elas estão sendo constantes, desde 1952. Hoje é que o nosso corpo está começando a se ressentir dela. As pessoas que estão encarnadas hoje já têm uma condição de manter esse equilíbrio, mas nós precisamos aprender como é que é isso aqui. Né? Então, essas variações de humor, variações orgânicas, de doer aqui, doer ali, ter uma indigestão acular, né? O rim, o fígado, a bexiga sofrer um pouco, porque o cérebro é que controla tudo isso. Se ele não estiver funcionando direitinho, essas coisas vão acontecer no corpo, né? E então a gente está aprendendo a fazer isso. Muita coisa a gente consegue manter o equilíbrio, mas muita coisa não. Então, se eu sou espírita e eu sei como é que acontecem as coisas, né, eu consigo me manter emocionalmente equilibrado para conseguir absorver isso. Porque o que a gente tem visto, as brigas de trânsito, coisas banais acontecendo, suicídios, vem do quê? Desse distúrbio emocional. Que está acontecendo não é só, é no mundo todo, no planeta todo, no sistema solar todo nosso. Né? E alguns que estão junto com a gente em outras galáxias, né? Já estão passando por essa faixa também. Tá? Então, ser espírita implica em perceber isso também. Porque assim nós conseguimos nos manter equilibrados e com condições de passar por isso. Né? Lídia, não sei se está na hora. 4 minutos. Aí, tá vendo? Eu estou ficando esperto, viu? Estou ficando esperto, porque às vezes eu engato para falar e não para mais. Aí, eu não sei se eu já falei aqui, eu tenho um centro espírita aí em Votorantim, que os caras não me chamam mais. Porque, não tem, o negócio agora estão me policiando, estão vigiando. A coisa assim, eu começo a falar, engata, eu esqueço da hora.
E aí o tratamento lá das pessoas começava às 8, e às 10 horas e eu continuaria falando. O presidente da casa lá atrás, assim, que nem maluco, eu aí nunca mais me chamaram, né? Aí, só terminou o dia até agora. Oi? Só terminou o dia meia-noite. Também. É dia, né? É hoje. Então, mas é que o plano espiritual tem, ele não é que nem nós, assim, meio indisciplinado, né? Eles têm uma certa rigidez com o seu, porque eles têm muito trabalho para fazer, não é assim, não, né? Então, nós também, isso é outra coisa, né? Disciplina, né? É muito importante para a gente, né? É muito importante a gente conseguir se disciplinar para as coisas, né? Isso é muito básico, né? Chico já dizia isso muitas vezes, né? E a gente nem sempre escuta. Ah, sim, lembrei do que eu comecei a falar aí, quando a gente lê alguns livros psicografados, né? Que a gente vê por trás, nas entrelinhas do que o livro está trazendo, o posicionamento católico, né? E eu não estou menosprezando nisso, não tem a ver. O que está escrito lá é muito importante para a gente, é esclarecedor. Mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas também, né? Porque para a gente mudar interiormente, né? Não aceitar, é melhor recusar uma verdade do que aceitar 9 mentiras, né? Não é isso que diz Kardec? É melhor rejeitar uma verdade do que admitir 9 mentiras, né? Isso também tem a ver conosco, né? Quando a gente olha no espelho e a gente não recusar uma verdade, né? E aceitar 9 mentiras. A gente se engana muito. O conceito que a gente faz de nós mesmos é muito falho, porque ele vem do nível de evolução que a gente tem, né? E isso não é uma coisa ruim, veja bem, não é o que eu estou falando é assim, é que se a gente prestar atenção nessas coisas, né, a gente começa a ver isso, e aí deixa de ser um peso e passa a ser uma, como se diz, uma motivação para a gente mudar, né? Nos aceitarmos como nós somos. Não é fácil, não. Buenos 4 minutos, é isso? É 8h15, né? Então eu preciso ficar no pé, senão vai embora, viu? Bom, então assim, o que a gente está querendo falar sobre o que implica ser espírita é isso. Basicamente é orar e vigiar, né? As outras coisas vêm de arrasto, né? Depois, assim, a questão de nós não termos controle sobre as nossas vidas, né? A gente tem que lembrar de Jesus, né? Quando ele fala que o passarinho não tece nem ara, e, no entanto, Deus provê tudo para ele. Então, isso é palavras dele, né? Por que nós, que somos maiores do que um passarinho, não teríamos isso? Só que é difícil, né? O boleto está na porta para pagar, como é que você vai ficar calmo? Você não tem dinheiro para pagar, né? Mas se a gente tiver confiança, tiver fé, na hora que precisa, o dinheiro aparece, né? Desde que ele seja necessário, que às vezes é necessário que a gente tenha um boleto para pagar e não tenha dinheiro, né? Para lembrar a gente que precisa reduzir o consumo, que precisa crer um pouco mais, né? Aceitar a vida que a gente tem, porque para essa vida que Deus nos chamou a viver, né? E se a gente acreditar que Deus é Deus, nós não podemos pôr nenhum ponto de não infinito nas qualidades de Deus. Se qualquer um que a gente ponha, ele já deixa de ser Deus, né? E se ele é justo, o que nós passamos é justo, né? E a gente lê muito disso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em muitos lugares,
Só que a gente não tem muita consciência disso. Desculpe se eu estou falando meio baixo, tá? Está dando para escutar aí atrás? Beleza, muito bom. Só a acústica aqui é boa, muito boa. Tá bom. Olha, beleza, por favor. Agradeço pela atenção. Se gostaram, dê um like. E ativa o sininho. Bom, obrigado.